Igor 3K discutindo com comunistas no Flow Podcast. Esse é o conteúdo de hoje. Esse vídeo aqui especificamente para vocês. Eu estou matando pessoas com o Flow, então deve ter gerado alguma discussão interessante. Bora ver. Acho que é fundamental a gente primeiro entender uma coisa, que a nossa crítica em relação ao capitalismo não é uma crítica de base moral, Igão. A gente não vê essa crítica como o capitalismo sendo feio, bobo e chato, né? Tanto que o próprio Marx, ele não faz esse apontamento do ponto de vista moral. A questão central é que a forma... Isso é uma coisa que eles falam pra parecerem menos violentos e cuzões com os capitalistas? Será que é isso? Não, nós não temos uma crítica com base moral, mas a sua empresa tem que ser do Estado, ok? Flow Podcast estatal. Quero ver onde vai chegar essa discussão. Como o sistema capitalista ele é constituído, ele é baseado na exploração do trabalho de outras pessoas. Essa é a questão fundamental. E aí isso se desdobra em vários campos diferentes, em várias estruturas diferentes. Então... Tá, então vocês, comunistas, não acham moralmente errado explorar o trabalho de outras pessoas, que é como vocês definiram? Acham ou não acham? Fala de uma vez, fala na cara das pessoas. Eu acho errado, você está errado em ter uma empresa. Só que é engraçado, porque as pessoas que trabalham no Flow Podcast, se o Igor não tivesse tido a ideia e feito a empresa, essas pessoas nem teriam um emprego. Pelo menos não no Flow, teriam um emprego pior. O cara ia ser estagiário de uma agência de publicidade barata e sem graça. Mas em vez disso ele trabalha no Flow, que é um lugar muito mais interessante. Eles querendo ou não, o capitalista gera empregos melhores e melhora a sociedade. Mas eu vou tentar pausar menos e vamos seguir aqui. Muita gente fala, por exemplo, que o capitalismo seria ideal se não tivesse Estado, e na verdade, por exemplo, é muito pelo contrário. É justamente porque existe a presença de uma determinada forma de Estado, que é controlado por uma determinada classe social, que é possível que esse sistema possa existir. E aí, a crítica que os comunistas fazem em relação a isso é que esse sistema ele é baseado na exploração e ele privilegia, ele dá dignidade de vida para as pessoas que detêm as formas e os meios de produção, que são a burguesia, o empresariado, o agronegócio, que basicamente são pessoas que acumulam, mas não por uma genialidade, por uma proficiência, mas porque tem muito trabalho de outras pessoas que é extraído, o resultado desse trabalho é extraído dessa... O capitalista ele não fez absolutamente nada, ele não tem nenhuma diferenciação dele para a pessoa que simplesmente só trabalha e não arriscou pra caralho para desenvolver uma empresa. Beleza. Pessoas sob a forma da exploração. Então, para dar um exemplo mais sintético, se o cara tem um salário que é determinado no final do mês e ele trabalha 40 horas por semana, só que quando ele faz a conta do quanto ele produz, do quanto tem de custo aquilo, ele percebe, por exemplo, que das 8 horas diárias que ele trabalha, se ele trabalhasse 4 horas diárias, ele conseguiria ter um montante o suficiente para ter o que ele ganha. Então vai lá, trabalha 4 horas como autônomo, trabalha sem uma empresa, trabalha sem alguém ter te empregado, sem alguém ter investido primeiramente em algo, sem essa possibilidade garantida de retorno que você tem quando você é um empregado de alguém. O trabalhador, ele não tem os mesmos riscos do empresário. Quando eles abriram o Flow Podcast, eles gastavam um mês a cada mês e não recebiam dinheiro de volta. Eles deixaram de gastar com outras coisas para investir em uma empresa que futuramente deu retorno. Eles não entendem esse mecanismo. Afinal de contas, né? Só para parar para pensar. Não faz sentido a gente realizar um trabalho se a gente não vai ver o fruto desse trabalho se a gente está participando dele. Tá ligado? Isso faz algum sentido de pensar, se eu faço um trabalho de escola, por exemplo, um trabalho de universidade, e eu tô ali me empenhando para fazer aquilo, eu vou realizar e eu quero ver o resultado daquele trabalho diante de mim. Tem algumas questões sobre isso aí, cara. Vamos lá. Vamos dizer... Eu vou me usar de exemplo, tá? A gente criou um canal de internet um tempo atrás. E esse canal de internet, ele cresceu, se tornou rentável e relevante. E com isso a gente conseguiu dinheiro. Com esse dinheiro, a gente criou outras coisas. Criamos outros canais, criamos outros programas e tal. E eles deram oportunidade para pessoas. Oportunidades que antes não existiam. Mas que eles criaram com o próprio dinheiro para outras pessoas. Que vieram a ser os explorados, como vocês dizem. Dentro desses programas, existe... para cada programa, para cada vertical, que a gente chama...
existe uma força de trabalho ali que precisa girar aquela coisa, fazer aquilo ali acontecer, senão a gente simplesmente não consegue. Nesse sentido, eu enxergo da seguinte forma, cara, isso aqui que a gente criou, esse cara aqui tá trabalhando para manter essa parada que a gente criou e talvez ele não tivesse um trabalho se a gente não tivesse criado essa parada. Se eu extrapolo isso pro Elon Musk, o Elon Musk com a SpaceX, o Elon Musk com a Tesla, eu imagino que vocês odeiam o Elon Musk, só tô imaginando. Eu odeio o Elon Musk, não por uma questão moral, porque ele nunca me fez nada, mas eu não gosto dele porque é isso, é uma pessoa que vive do rendimento do trabalho de outras pessoas e tuita que vai dar golpe de Estado em países e que é para as pessoas lidarem com isso, como foi o caso da Bolívia em 2019. Tudo bem. Peraí, vocês não tweetam sobre golpes de Estado, revoluções? Vocês não fazem vídeo sobre isso? Vocês são a mesma coisa que o Elon Musk. Só que a revolução de vocês dá tudo pro Estado. Nessa parte eu também não gosto do Elon Musk, não. Mas eu não consigo evitar de achar o cara muito foda quando ele populariza, de certa forma, pelo menos lá, o carro elétrico, como quando ele faz um foguete da ré, o cara... Não ele, mas ele... O lance é assim, tive essa ideia aqui, agora, galera, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer. Bom, o Elon Musk, ele fez toda a gestão, ele captou os recursos, ele ligou tal empresa que faz isso, a tal empresa que faz aquilo, com tal pessoa que produz isso, tal pessoa que produz aquilo, e ele fez toda a máquina de pessoas que trabalham se encaixar para que os carros elétricos fossem construídos. Ele é uma peça que faz sentido dentro desse sistema. Não dá para você criar uma Tesla só com as pessoas que montam os carros, que são os trabalhadores. Se só existissem os trabalhadores que trabalham para ele hoje em dia, eles não teriam se organizado dentro de uma empresa existente que realmente produz. Alguém tem que ter a ideia, construir a ideia, arriscar, apostar nela. Algo e as pessoas com que dá oportunidade para as pessoas desenvolverem o trabalho ainda é um problema? Porque, vamos voltar pro meu exemplo. Eu, sei lá, perguntei para vocês mais cedo aqui se eu era burguês, ou porque você falou do empresariado, acabou de falar. E pô, eu me considero um empresário. Eu tô matando gente, na opinião de vocês, como é que é? Não, é um pequeno empresário, porque se você parar de trabalhar, você vai parar de ter seu rendimento, né, Igão? É verdade. Então, é isso. Então, parabéns, você faz parte da classe trabalhadora. Eu sei. Então, o ponto central é esse. Se o Elon Musk parar de trabalhar, provavelmente a Tesla vai baixar extremamente sua produtividade e suas ações. Porque ele é uma peça fundamental na empresa. Uma relação que opera num método dialético. Então, não é uma coisa que é a causa e a consequência da outra. Mas você sabe que assim, se eu parar de fazer o flow e viver das outras coisas que foram criadas, eu consigo ter um salário também. Não, e aí? Então, aí pode encaixar como pequena burguesia, assim. Mas a tendência muito maior é de, eventualmente, o canal ser absorvido por um grande conglomerado, porque a tendência é você ser engolido. Pra mim isso é incrível, porque eu ganho Não, o flow ser absorvido por um grande conglomerado, essa é a tendência. Não, eu acho que a tendência é outros podcasts concorrentes, possivelmente menores que o flow, tomarem o espaço dele. Acho isso mais provável do que um grande conglomerado adquirir o flow, e se isso acontecesse, provavelmente perderia a essência, que é o Igor que transmite, a essência do líder, do criador do flow, que tá lá dentro. E sem essa essência, muitas pessoas iam parar de assistir. Mesmo com um grande conglomerado injetando dinheiro pra caralho. Alguém vê o podcast da Globo? Podcast oficial da Globo? Ninguém vê essa porra. E deve ter vários. dinheiro pra Eu caralho. vou te dar uma outra visão, então. Tá. Existe um problema nessa organização que você colocou, que é você gera emprego. Você está aqui trabalhando. Se você não vier, isso aqui não funciona do mesmo jeito, porque você também coloca a sua imagem como trabalho. Mas você depende essencialmente de uma máquina chamada YouTube. Exato. E essa grande empresa, que faz parte, né, de um conglomerado enorme, ela sim detém o controle sobre aquilo que você faz. Inclusive, né, recentemente teve decisões nesse sentido, em que você perdeu a sua liberdade de determinar quem está aqui dentro e você teve que fazer, senão você perdia o seu ganha-pão. Então, existe uma estrutura de comando aqui que não é necessariamente visível, mas que torna, na minha visão, você algo mais parecido com aquele produtor pequeno do século XVIII, que é como os liberais vivem, é como eles pensam que a economia pode funcionar, é pré-revolução industrial.
Então você criaria uma sociedade em que todo mundo é pequeno produtor. Então, pra eles adquirirem a empatia do Igor ali durante a entrevista, durante o flow, eles falam, não, você é proletário como nós, você é burguês, o problema é os lá de cima, o problema é os lá de cima. Aí quando eles estão com alguém que é mais embaixo, eles, não, o problema são os ricos ali, daí já coloca o Igor junto. Tá bom, cara. Independente, você tem ali o seu negócio, você tem 3 ou 4 empregados, né, quase um artesão ali já próximo da Revolução Industrial, só que não incorpora as grandes corporações que vêm com a Revolução Industrial e mudam tudo. Qual que é o maior país hoje no mundo? Maior em quê? Qual que é a Maior métrica? país. Quando você pensa no maior país do mundo. Eu penso na China. Pois é o Facebook. O maior país do mundo, eu penso na Rússia por causa de extensão territorial, mas quando eu penso em poderio econômico, é os Estados Unidos. Engraçado ele pensar na China. Acho que ele falou isso também pra adquirir a empatia dos socialistas ali. Não, é a China, guys, é a China. É engraçado, né? Mesmo eles discordando claramente de várias ideias, eles tentam evitar confrontos e, tipo, tentar fingir que as ideias deles são compatíveis e que a visão de mundo deles é parecida e expor coisas parecidas e ignorar coisas diferentes pra manter uma boa conversa. Isso é natural também. Mas tá, vamos continuar aqui. O Careca falou que o Facebook é o maior país do mundo. Vamos lá ver a justificativa pra isso. É ele que é um espaço virtual onde você tem regras, você tem que respeitar a constituição daquele lugar, você tem que se comportar do jeito que ele te coloca para se comportar. Se você se comporta fora, é absolutamente implacável, você está fora. Tudo bem que ele anda meio mal das pernas, né? Mas não sei agora. Mas enfim, você tem... O cara considerou o Facebook um país, cara. Um espaço administrativo que hoje redefiniu o que é você estar, o que é você ser cidadão. E essa sobreposição de coisas vem exatamente com esse império das grandes corporações mundo afora, que elas não respeitam país, elas não respeitam regras, elas correm para onde elas têm paraísos fiscais, onde elas têm menor capacidade de tributação, elas fazem o que elas querem, elas financiam absolutamente todo tipo de governo, todo tipo de guerrilha, todo tipo, né, de força que seja interessante para elas, e elas não têm controle. Deixa eu te provocar, então. Eu também vou fazer uma provocação. Eu vou falar algo que eu sou contra, mas eu preciso falar. Como uma empresa privada que construiu tudo isso com tecnologia, com inteligência, que de certa forma saiu do nada. Não saiu do nada? Não. Isso, inclusive, responde tua questão sobre o Elon Musk. Tá, vamos falar sobre isso então. Mas tudo bem, vamos... Não, mas eu posso responder as duas. Né? Sobre o Facebook. Eles não têm mesmo o direito de definir como é que a plataforma deles vai ser usada, já que é deles e é privada? Mas ela não é privada. Ele chega pra você e fala assim... Isso quando você vê, né, aproveitando a questão dos musicais e filmes... Só pra deixar claro aqui, eu acho uma grande filha da putagem a maneira como todas elas agem, tá? Não, mas esse é o ponto. Você não tem liberdade do jeito que você teria se você não usasse os meios de produção que elas te oferecem. Né? Do ponto de vista marxiano, os meios de produção são deles. Você compra algumas coisas aqui para operar, mas efetivamente o que você usa mesmo para transmitir, para ganhar dinheiro, inclusive eles arrancam um pedaço, né, sem fazer nada, porque você está usando o espaço deles uma fração do valor que você recebe em monetização. Sem fazer nada. O YouTube não faz nada. Não existiu trabalho para a criação do YouTube. Não existiram ideias, investimentos, riscos. O YouTube, pum, surgiu. Qualquer um poderia ter feito. Inclusive tem vários outros por aí e nenhum é tão bom quanto o YouTube. Mas pra eles, foda-se. O YouTube não merece nada. Mesmo que todos eles usem o YouTube. Não, como assim o YouTube vai pegar um pedaço da sua monetização? Eles deveriam deixar você trabalhar de graça e ainda fazer as regras deles. Aí quando é o Estado, não. Aí o Estado pode impor as regras que ele quiser, pegar o seu dinheiro via impostos e foda-se. Aí toda essa ética materialista não existe mais. Aí deixa de ser roubo, porque é pela coletividade, porque tem um ditador lá com uma boininha comunista e uma camiseta vermelha, aí tá tudo bem. Aí pode explorar o trabalhador e foda-se. A ação fica com eles. Mas eles me dão a possibilidade de conseguir essa monetização. E o senhor também dava a oportunidade pro escravo trabalhar e cumprir o seu desígnio. Pô, eu acho... Meu Deus, mano. Olha as coisas que eu tenho que ouvir, cara. Que tu foi eu longe. sei. Eu só tô dizendo que relações sociais, elas podem ser vistas sempre contratualmente.
como você dando oportunidade, mas não significa que a relação de poder seja isonômica e seja horizontal. Tá. Aí você que tá... Tenho que falar de uma porra dessa? Tenho que falar? O cara tá sentado na casa dele fazendo live stream, ganhando 30 mil reais por mês, mais que muito empresário por aí. Mas não, ele tá sendo explorado pelo YouTube malvadão e ele é praticamente um escravo. 8 horas da porra da manhã e eu tô vendo isso aqui. Pra ganhar um bom dinheiro, admito. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa discussão polêmica e desses absurdos falados por esses comunistas. Se inscreva no canal, deixa um like no vídeo, um comentário aqui embaixo e até mais.